Isso. Vamos ligar o microfone? Viu, Ana Maria? Desliga o microfone agora. Aí, quando você for falar ou for ler, aí você liga, tá bom? Muito bem. Então, sejamos todos bem-vindos. Eu botei para gravar? Botei, né? Botei. Falou, mas se botou, não sei. Botei. Sayonara, o que é, Sayonara? Você quer começar a ler? É isso? É por isso que você está aí? É isso? É? Espertinha você, hein? Então tá, Sayonara, olha só, hoje vamos entrar num tema chato, um tema monótono, vamos falar de vida e morte. Tá aqui, 68, né? Isso, vamos lá, Sayonara, leia, por favor, 68. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, A Vida e a Morte, número 68, pergunta 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Muito bem. Aí alguém pode perguntar, mas se morreu de acidente? Da mesma forma, o trauma do acidente fez com que o órgão se esgotasse naquele exato momento, com a pancada, né? Então serve para isso também, né? Tudo. Sempre é aquela história, morreu de quê? Parada respiratória. Sempre será, em última instância, uma parada respiratória, uma parada cardiovascular. Não é isso? Então, é isso. Por algum motivo, os órgãos não sustentaram mais o movimento harmonizado, porque os órgãos têm que trabalhar em conjunto, né? Harmonizadamente, ali, cada um fazendo a sua tarefa, porque se alguém decidir parar, muitas vezes consegue se socorrer e estender um pouco a vida, não é verdade? Então você pode fazer hemodiálise se seu rim parou, esperando um transplante. Já houve época que não havia essa possibilidade. Parou, morreu. Não tinha isso de hemodiálise. O máximo que fazia era botar aquelas sanguessugas. Não sei o que dava aquilo. Ou aquelas ventosas, né? Que fazia assim. Puxava, né? Pressão lá. Era o top da medicina em determinado ponto lá da nossa história. Mas fato é que morre-se quando, principalmente se for um órgão nobre, né? Como o coração, os rins, órgãos, pulmão, órgãos sem os quais não há como sustentar a vida. Né? Se, por exemplo, alguém perde o quê? O intestino fica comprometido. Faz lá uma colostomia, não é isso? Então, vai se levando. Tem algumas coisas que vão se levando, mas tem outras que são órgãos muito vitais, vamos dizer assim. Mas se um que não for vital se mostrar debilitado, sabemos que o tempo de vida daquela pessoa também está comprometido, né, com aquele órgão debilitado. Muito bem. Alguma questão sobre isso? Não. Não? Então, vamos lá. Mônica, lê a próxima, por favor. Pode desligar. Isso, obrigada. Pode ligar no seu microfone, Mônica, por favor. Facilita, sabe? Mas no automático a gente acaba esquecendo. Desculpa, com certeza. Estou aqui lendo. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Interessante. Olha como é que está a minha tradução. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. No seu não tem a mola se parte, né? Não. Interessante, né? Bom, mas o sentido é o mesmo. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue, está também. Aqui é a mesma coisa. Então, é aquilo que acabamos de ver, não é? A máquina é composta de inúmeros. Eu ia falar ingredientes.
partes, né? E da mesma forma elas têm que andar bem, como se fosse aquele relógio, né? Que fica lá, todo mundo andando junto. Se entrar uma pedrinha, uma areia naquelas rodas dentadas, né? Parou, já viu. Quantas pessoas não morrem engasgadas? Não é bem aquela pedrinha que entra no para, a pessoa não consegue respirar? Parece uma. Por isso é que nós nunca devemos subestimar um problema. Ah, mas o meu problema é tão pequeno comparado com o problema de fulano. Acontece que um problema pequeno, ele pode se complicar, principalmente quando eu não o valorizo. Porque se ele é um problema, se ele existe como um problema, ele está ali me chamando a atenção para a sua solução. Então, o fato de eu subestimar um problema pode ser perigoso, porque ele pode crescer, principalmente quando nós vamos envelhecendo. E já não temos a mesma força para lidarmos com certos limites nossos. E aí, realmente, é que o problema pode se tornar mais perigoso para nós. Por isso é que nós não nascemos velhos e morremos jovens. Nós nascemos jovens e morremos velhos. Porque essa pujança de saúde, a gente pode dizer assim, mas devia ser o contrário, porque a gente não tem tanta consciência da força que nós temos para enfrentar nossos problemas na juventude. Nós não vamos dizer que nós não tenhamos essa consciência, que isso seja naturalmente algo imaturo, natural disso. Só que a gente para e vê assim, não, mas tem jovens que têm esse senso de maturidade, não tem? Tem. É por que isso? Porque eles já faliram muitas vezes em outras vidas e foram amadurecendo com as suas quedas. Então, quando eles chegam agora na idade jovem, eles já têm aqueles sensores internos que sinalizam que eles precisam aproveitar melhor, vamos chamar de pujança, né, de energias para lidar com aqueles problemas antes que a idade venha e nos debilite. Tudo é aprendizado, só que a gente acha que tem que fechar todo o aprendizado, fazer todos os insights numa única encarnação. Aí, de novo, a gente vai se deparar com várias situações que vão parecer injustiça. É uma injustiça. A gente tem força e não tem sabedoria. Depois passa a ter sabedoria e não tem força. Onde é que Deus quer chegar com essas traquinagens conosco? Não é? A gente fica assim, mas isso... ele está querendo pegadinha divina. Não é? Não, não é. Não é. Até porque, vamos parar para pensar, né? Não dá para dar muita coisa para a gente. Então, eu acho que... Olha eu. E aí, Senhor? Deus está fazendo bem, hein? Está fazendo bem seu trabalho. Então, nós estamos recebendo aquele quinhão na hora certa. E vamos ver que esses jovens que sabiamente sabem usar as suas energias, né, para produzir mais, até sua sabedoria já na idade jovem, o ideal é que todos nós cheguemos lá, né? Todos nós vamos chegar lá, né? Eu era acéfala na minha juventude, por exemplo, né? Espero que numa próxima, nem digo que seja na próxima, mas numa próxima eu já dei uma melhoradinha, porque nessa eu era, o quê? Ainda sou meio assim, né? Sou meio boba ainda, né? Ainda sou meio acéfala. Vamos lá. Então, estamos indo para 69. Alguém tem mais algum comentário sobre a 68? Não. Georgina, 69, por favor. Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros, causa a morte? O coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais.
Bom, até já adiantamos aqui esse assunto, né? Uhum. Algum comentário, Georgina? Não, não. É uma parte essencial, realmente. Coração e rim parou, morreu. Pulmão, se parar. Pulmão também, né? Pulmão também, né? E o Mas cérebro? pulmão você tem dois, você pode tirar um e ficar com um. Sim, mas e se perder os dois? Aí é outra coisa, mas tudo que você tem, a vesícula você pode perder, apêndice você pode perder, tem vários órgãos que não é vital. Cérebro, cérebro. Se o cérebro para e todo o corpo continua funcionando, Para tudo. mas ele continua funcionando um certo tempo. Vamos imaginar que seja uma parte, a parte que diga daquela morte cerebral, que a pessoa não tem condição de voltar intelectivamente ou voltar ao estado de vigília. Mas vamos dizer que uma parte do cérebro responsável pelas funções de manutenção básica, aquele sistema básico de vida, se mantenha. Hoje em dia, os médicos não mantêm mais essa vida, não é verdade? Uhum. Eles mantêm com aparelhos apenas para fazer com que a vida ali se mantenha e é um excelente candidato para quê? Transplante. Exatamente, para transplante. Se uma pessoa morre num acidente numa estrada, muitas vezes vai ficar difícil ele chegar no hospital, se tirar os órgãos. Se ainda for muito rápido, talvez consiga. Mas uma morte cerebral, geralmente a pessoa está dentro do hospital já, não é? E todo o processo fica muito facilitado. Não é fácil para a família, né? Mal a pessoa acaba de falecer e já tem que ver a pessoa ali, não tem que ver, né? Graças a Deus ninguém tem que ver isso. Mas está doando. Para muitas pessoas, com a graça de Deus, isso não deixa de ser um consolo, não é? Aliás, se vocês quiserem assistir o filme do Natal, esse que saiu no último Natal, que tem até uma música muito bonitinha de uma menina lourinha, muito doidinha, que trabalha numa loja de artigos de Natal, vocês viram? E ela conhece um rapaz. Vejam esse filme. Vê se vocês. Eu vou colocar depois aqui. Você sabe, Patrícia, o nome do filme? É Last Christmas, é o último Natal. E aí ela se apaixona pelo rapaz. Eu não vou dar spoiler, embora eu adore dar spoiler. Não vou dar, mas é imperdível. A história é linda, muito bem contado, divertido, emocionante e fala sobre isso que nós estamos falando aqui. Tá? Então fica de dever de casa, maravilhoso, até porque nós já estamos em clima natalino, vocês assistirem o último Natal. Tem na Netflix. Quem tem Netflix, tem na Netflix. É com aquela menina que fez a Daenerys do Game of Thrones. Guerra dos Tronos. Muito bonitinha. Então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui, mas eu não posso dizer mais uma vírgula. Né? Corro o risco de dar spoilers aqui, que para mim não é nada difícil, né? Porque eu falei para vocês que eu sou um pouco acéfala sobre isso também. Ok? 70. Vamos lá. Patrícia, minha querida, leia aí para nós a 70. Ih, 70 é grande, hein? Kardec decidiu fazer uma longa exposição. 70. Que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Muito bem. Vamos ouvir Kardec antes de comentarmos. Vamos lá, Patrícia. Vamos fazer assim, Patrícia, você lê 3 parágrafos, depois outra pessoa lê mais 3 parágrafos, tá bom? Tá bom. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente
ou restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Pode ler mais um, por favor. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Thelminha, continua, por favor. Num aparelho elétrico, temos imagens mais exatas da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia imposto em atividade por uma... Não, desculpa. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Bom, a gente podia começar pelo final. Coisa beça, né? A gente podia começar pelo final, né? Jesus fazia isso, não fazia? Uhum. Estava lá. Está mais recente, né? Chegava ali, passava um pouquinho daquele fluido dele e a pessoa ficava zerada, 100%. Vejamos então aqui o início. Não vou comentar a resposta dos espíritos, que a gente já tinha comentado, né? A matéria inerte se decompõe. Bom, não tínhamos comentado, não. Então, na morte, a matéria inerte. Qual é a matéria inerte? Corpinho de carne, tá? Matéria inerte é o nosso corpinho de carne. A gente vai dizer assim, mas não está inerte. Ela está em movimento, sim, porque ela está animada, porque nós estamos encarnados, certo? Mas ela, sem nós, é matéria inerte. Então, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O princípio vital
retorna à massa. Então, ele não se perde, ele continua na natureza agindo. Né? Então, nós vemos, claro que o fluido vital não está apenas em nós, está em toda a natureza. Nós vemos, não é, flores abrindo, frutos formando, tudo isso está sendo animado, né, e trazido à vitalidade pelo fluido vital. É justo isso? Vitalidade vital? Eu acho justo. Então, vejamos aqui no comentário de Kardec, ele no primeiro parágrafo diz que quando deixarem de existir, morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando, para novamente o devolverem esse princípio a essa fonte quando deixarem de existir. Então, aqui, falando de novo que é o tema, desencarnação. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Isso quando acontece um acidente, não é? Alguma ferida, alguma cirurgia mesmo, né? Essa possibilidade de, em muitos casos, uma regeneração, certo? Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, como nós já vimos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida, ou seja, só ele não dá. Está colocando energia lá, que nem você tentar, ele até usou aqui a questão do aparelho elétrico, né? É quando aquela máquina de lavar roupa, geralmente cheia de roupa, para e não tem jeito de estar presa, né, com a tomada na parede, porque não vai. Os órgãozinhos da máquina de lavar já não funcionam. Depois ele continua, os órgãos reagem necessariamente uns sobre os outros, vimos isso também, é da harmonia do conjunto que resulta a sua ação recíproca. A harmonia do conjunto que resulta a sua ação recíproca. Então, vamos imaginar que os órgãos estão lá, não é? Vamos dizer, comemos algo, vai para o estômago, vai para cá, vai para lá, depois vai para o intestino, todo mundo recebendo em sequência, trabalhando em sequência, harmonizadamente. Então, ele fala aqui da harmonia do conjunto, que é um resultado da harmonia dos órgãos entre si. Esses dois com esses dois, aqueles dois com aqueles dois, está todo mundo, né? Aquele pessoal do aparelho digestório, com o pessoal do aparelho circulatório, com o pessoal. Então, junta isso tudo, está todo mundo bem, o organismo está bem como um todo. Mas, quando os elementos essenciais estão destruídos ou muito profundamente. Não, isso aí já vi, né? Já vi, mas adiante. Perdida. Quando uma causa qualquer destrói, deixam de funcionar, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens. Então, quando uma causa qualquer, destrói essa harmonia, pode ser um câncer, pode ser um acidente, pode ser aquela falência múltipla dos órgãos simplesmente por uma velhice em estado avançado, que o corpo vai parando. Já não tem mais fluido vital. Não adianta comer um mocotó, porque tem isso, né? Ele vai dizer aqui que se alimentarmos, não é? Há uma reposição desse fluido vital. E isso funciona quando está todo mundo no conjunto e entre si com essa energia. Só que conforme essa energia vai baixando, vamos lembrar, né, que nós recebemos um quanto de fluido vital base de sustentação por um X tempo de anos. Mas veja bem, e ele destacou aqui, é importante que a gente destaque.
O fato de nós termos fluido vital de base para 80 anos não quer dizer que a gente possa ficar 80 anos sem se alimentar. Ah, porque eu tenho lá fluido vital para 80 anos. Não. Isso é, vamos dizer assim, o nosso funcionamento vai ser mantido. Existe uma energia, caso a gente continue mantendo uma alimentação e cuidados, aquele organismo vai ser mantido por esse tempo. Certo? Então, mas precisamos nos alimentar. Porque, claro, porque senão será o quê? Suicídio indireto. Se a gente não se alimenta, né, é suicídio. O corpo não tem como se manter. Mas existe esse elemento base que nós recebemos para manter esse funcionamento durante o X tempo da nossa encarnação. Vamos lá. Ele fala do relógio, né? Faz a comparação com o relógio. Um aparelho elétrico, temos uma... Se vocês quiserem interromper para comentar alguma coisa, por favor, hein? Sim? Aí ele fala do aparelho elétrico, né? Então, fala. Cris. Ana Vanessa. Olá, Ana Vanessa. Tudo bem? Chegou lá, Roberta também. Eu não tinha cumprimentado. Adriana, olá, Adriana. Cecília conseguiu chegar a tempo. Muito bem. Então, sejam bem-vindas todas, que eu não tinha cumprimentado ainda. Diga-me, Ana Vanessa. Obrigada. Bom, obrigada também. Você comentou aí que a gente recebe um elemento base para manter o funcionamento da encarnação. Muito bem. E aí, nessa condição, a gente procura manter uma alimentação num certo contexto ideal, né, para manter esse equilíbrio. É isso. Se a gente... O melhor equilíbrio possível. Se a gente também não faz esse equilíbrio, esse elemento base, ele é mais desgastado, mais solicitado antes do tempo que a gente teria. Claro. Faz sentido, não faz? Olha, a gente vai ter uma ideia muito clara desse fluido básico da nossa encarnação com quem? Com quem? Um ponto na prova final. Com suicidas. Eles se suicidam, não tem aquela energia que fica com eles, que é compatível com o número de anos que eles deveriam ficar encarnados? Não é a janta dos últimos 30 dias que faz eles ficarem no vale 30, 40 anos. O que faz eles ficarem no vale dos suicidas 30, 40 anos, se eles ainda tinham 30, 40 anos para ficarem encarnados, é esse fluido vital base. O sol que a gente pega, que é importante, o sol também, né? O sol, a alimentação, vamos absorvendo essa energia poderíamos chamar de quê? É um nome meu, tá? Uma energia de compensação diária, de compensação de gasto de curto prazo, certo? Não me lembro que os espíritos aprofundem essa questão dessa energia de base e dessa energia que é reposta com a alimentação e com o sol. Porque o sol também, né? O sol também é uma fonte importante de energia, né? Eles falam, como aqui, né? Como aqui é dito, dessa energia. Bom, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Deixa eu ver se já acabou aqui. O fluido é posto em atividade por uma causa especial, então se poderia dizer que o aparelho está vivo. Assim, falando da questão do aparelho elétrico. Os corpos orgânicos seriam, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte.
E aí ele diz que esse fluido não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Não tem pessoas assim? Tem umas que vendem energia, tem outras que estão sempre assim, meio que desvitalizadas, certo? Isso pode se dar, sim, sobre a qualidade. Primeiro, se for jovem, não conta, tá? Jovem cheio de energia é quase que um pleonasmo, né? Tem mais é que está cheio de energia mesmo, né? Mas, geralmente, se nós não nos alimentamos direito, se não fazemos exercícios, aquilo tudo que a gente sabe que deveria fazer, pelo menos, sei, não faço, a gente não tem tanta energia quanto poderia ter. Porque nós não nos... Muitos de nós, já temos quem... Tá vendo? Muitos de nós poderíamos estar tirando melhor proveito do nosso grau de disposição energética do que tiramos, muitas vezes, com a rotina que temos no nosso dia a dia. Sabe, Ana Vanessa? Pensei em outra coisa também. Aquelas pessoas que voltam de um coma ou que estão há muito tempo com o aparelho, vivendo assim, com o aparelho, né, ligado, e a família concede o desligamento dos aparelhos, e essa pessoa retorna. Até por um espanto de vários médicos, tem caso assim, é porque ela ainda tem essa energia, ela ainda tem essa base. Sim, é uma razão. Veja bem, não só isso, como os órgãos, independente do tempo que ela ficou em coma, os órgãos conseguiram se manter harmonizados entre si e no todo. Então, não é só o fato de ter energia, mas de ter um aparelho físico que consiga metabolizar essa energia de uma forma minimamente positiva para que ela volte a funcionar no corpo físico. Tá? Tem que ter as duas coisas. Porque às vezes a pessoa tem energia e não tem um corpo que a sustente. Às vezes ela tem um corpo que a sustente e não tem energia. Então ela tem que ter as duas coisas, um corpo que sustente e energia que possa circular nesse corpo, né? E é aquela história, né? Ela tendo, só quem sabe é Deus, e muitas vezes são lições. Às vezes a gente não sabe a história depois da pessoa, às vezes a gente sabe aquele caso ali. Às vezes pode ser até que ela não viva tanto tempo, mas aquela lição para ela e para aqueles que estão ali vivendo aquela realidade é muito incrível. Né? É uma lição de cala a boca, né? Tipo assim, vocês estão achando que vocês controlam, que vocês sabem tudo? Né? Quem é que sabe tudo? Quem sabe tudo é Deus, né? Tudo bem, Ana? Aquela anterior ficou respondida, a gente ainda vai voltar nela, né? Eu não sei, acho que ainda vamos voltar nela. Porque ainda não acabamos aqui com Kardec. Patrícia quer falar alguma coisa? Não? Cristina, eu. Oi, Roberta. Quando o órgão é transplantado, ele tem algum tipo de... o quê? É fluido que está ali mantendo ele vivo, né? O órgão. E aí vai para outra pessoa. Isso daí, o que mantém esse órgão vivo? Ou, por exemplo, um órgão, né, também está vivo, ou esses testes que estão fazendo, eu acho que em alguns casos estão sendo bem-sucedidos da impressora, aquelas impressoras, né, que aí fazem algum tipo de órgão e tudo. E aí, isso daí realmente me... Não, olha só, a pessoa morreu. Lembra que nós falamos, você teve semana passada aqui? Tive. Então, nós falamos das pessoas que morrem e ainda têm aquela vitalidade, inclusive que a barba cresce. Sim. Nos homens, né? Aspas. Então, nós ainda temos
fluido vital? É aquilo que a gente estava falando agora com a Ana Vanessa, né? Nós temos uma energia que não nem é o suficiente para botar o corpo para funcionar e nem temos mais corpo hábil o suficiente para funcionar. Só que o órgão que é tirado é um órgão que está apto. Então, vamos imaginar que a pessoa infartou. Esse coração não está apto para um transplante. Mas teremos um fígado que poderá estar apto para o transplante. Não foi esse órgão afetado na morte. Uhum. Porque o órgão afetado, o órgão que fundiu, que, como é que se diz? Não é assim? O motor do carro, ele funde, né? Não foi ele o problema. Então, os outros que não foram os responsáveis, que estavam bem, eles podem ser retirados. Quando eles são retirados, eles estão ali o quê? Com fluido vital. Certo? E eles são mantidos em baixa temperatura, que é para quê? Isso é muito importante. Vamos lembrar daquele caso lá os 5 casos de desencarnação de obreiros de vida eterna, de um senhor que não queria desencarnar e ele estava desencarnando. Tá? Então, o que aconteceu? Como ele já não tinha um organismo apto para manter a vida, o organismo dele começou a se degenerar, mesmo com ele ali ainda. E aí, o André Luiz, ou o outro que está sempre com ele, eu não me lembro se era o Hilário, eles perguntam por que não desencarna logo, né? A pessoa, por que os espíritos não vão lá e cortam os laços fluídicos? E eles dizem uma coisa muito linda, que é: não arrebente onde você pode desatar. Então, eles estavam tentando fazer com que aquele homem não resistisse tanto à sua própria desencarnação, porque a reentrada dele no mundo espiritual seria mais difícil. Né? Então, estavam tentando fazer com que ele não reagisse tanto. O que é muito interessante é que nós temos, assim, falanges enormes de micro-organismos já em nós, responsáveis pela destruição desse corpo. Que é exatamente o que a mente do desencarnado já não estava mais conseguindo deter. A nossa mente é fantástica, né? Nós, espíritos, somos incríveis. Nós estamos conversando e estamos controlando mitocôndrias, responsável pela alimentação celular, mas nós não temos consciência disso. Mas uma instância de nós controla tudo o que acontece no organismo. Então, ele, tá lá, não conseguia mais controlar os micro-organismos que consomem o corpo, responsáveis pela decomposição do organismo. E eles começaram a atacar o organismo, ele está já em processo de decomposição, ele já fedia lá no hospital e não desencarnava. Incrível isso, né? E realmente nós vemos que uma pessoa pode se agarrar, ela vai usar aquele restinho, a raspa do tacho, sabe como? Se não, vamos lavar essa panela? Não! Esse aí, quando morreu, nem um fiapo de barba não cresceu, porque ele deve ter raspou tudo para não se descolar do corpo físico. Entende? Uma situação bem dramática. Era um bom homem, né? Daí nós vemos até os cuidados da espiritualidade para com ele. Estava sozinho, abandonado, né? Como tantos e tantos, às vezes, morrem nos hospitais abandonados. Ele também lá estava. Mas o que eu quero dizer com isso é que você estava falando do órgão, não é isso? Eles são mantidos, então, em baixa temperatura para que esses micro-organismos que começam a agir quando a temperatura ela começa a se elevar. Tá? Então, aquele órgão que já está afastado do corpo, ele tem que ser protegido contra essa ação natural de decomposição. Ele já não tem mais um corpo que ele troca com outros órgãos e funciona. Então, é muito importante, e a gente vê isso, né, que o órgão é muito bem acondicionado e colocado em baixa temperatura.
Fora isso, nós sabemos que ele ainda tem aquele resíduo, tempo corre, e a gente já viu filme falando disso, né? Como é que pega a helicóptero para levar de um hospital para outro, porque o tempo é muito importante, porque se passar de 1 minuto, aquele órgão não serve mais. Tá? É dado como um órgão morto, não serve mais para o transplante. Tá? Existe essa questão também. Tudo bem? Fala, você ainda está pensando. Estou vendo você pensar aí. Aquelas coisas que os filmes botam também, às vezes, que eu estou sentindo alguma coisa diferente, eu estou agindo diferente do que eu agia porque eu recebi um órgão de alguém. Isso daí não tem nada a ver, né? Olha, o que acontece? Olha, é o seguinte. A doação deve ser feita e a família precisa levar em consideração. Antigamente, existia um documento que você colocava na carteira, se colocando como doador. Hoje em dia, as famílias têm a decisão. Mesmo que você não queira doar um órgão seu, você morreu, você não está ali para dar sua opinião ou sua autorização, e se a família doar seu órgão, doou, tá? Doou. Isso é muito fácil para a gente que está aqui, pode ter um entendimento sobre isso. Mas vamos imaginar que existam pessoas que não queiram doar seus olhos, exemplo, porque não querem chegar, né, ou não querem despertar no juízo final cegos. Então, se um corpo que pertenceu a alguém, que tem uma ideia de que ele deve ficar íntegro e parte dele for doado, ele pode entrar num estado de perturbação, não pode? Pode. Vamos imaginar, mas a pessoa que recebeu o órgão não tem nada a ver com isso. Sim. Aí vejamos, não tem nada a ver com isso, mas nada acontece, né? Por que ela não recebeu de outra pessoa que não se importava? Recebeu dela. Nós não sabemos de muita coisa, mas os espíritos sabem. Será uma prova, a gente pode colocar assim. Mas ela pode estar no hospital da espiritualidade. Ela pode estar no hospital da espiritualidade, mas ela ainda vai se manter, muitas vezes, o quê? Ligada lá ao seu órgão. Até porque, vamos lembrar aqui, qual é a história que tem a memória dos domínios da mediunidade? Aquele museu, aquela história do museu, do espelho, que tinha um espírito perto, vocês lembram disso? Que o espelho pertenceu a uma moça que no século, estava lá, o espelho estava no museu. Tá? Também tinha outra coisa no museu que era o relógio. E se a pessoa, que é um psicômetra, né, um médium que tem a condição de ver, porque vocês já ouviram falar daqueles médiuns que ajudam a polícia, que seguram o que pertenceu à pessoa, e como é que ele consegue, segurando a caneta de estimação da pessoa, o médium consegue chegar na pessoa? Vejam que eu falei caneta de estimação, não falei? Não é uma caneta qualquer da casa dela. É alguma coisa com a qual ela tem uma relação de apego. Quando nós temos relação de apego com algo, a gente não percebe, mas aquele algo está envolvido da nossa energia. Então, a pessoa pega a caneta preferida do desaparecido e aquela energia está ligada a ela. Entende? Essa energia se liga ao dono. Essa energia também pode me falar se essa caneta ficar dentro no fundo de uma escrivaninha. A pessoa desencarna, mas o dono, ela mantém essa afetividade com a caneta. A caneta fica lá há 100 anos no fundo da gaveta porque ficou no porão de uma casa. Ok. Depois desse tempo, 100 anos depois,
o psicômetra pega a caneta e consegue contar sobre a história que envolve a dona da caneta, pela energia, porque essa pessoa, de vez em quando, ainda lembra. Ela mantém. Se tiver, essa energia vai se desfazer, entendem? É preciso que o vínculo se mantenha. É preciso que o vínculo se mantenha, senão ele se desfaz. Esse relógio que aparece, eu acho que nos domínios da mediunidade, é que me vem a imagem do projeto Imagem, mas eu não me lembro o título da história. Esse relógio, eles conseguem, no caso, os espíritos não precisam ser psicômetros, só os encarnados, né? Então, os espíritos já têm condição de fixar a imagem, inclusive vocês vão estudar, acredito eu, no grupo dos livros de Dona Ivone, o drama da Bretanha. No drama da Bretanha, a história, o início da história, que é a terceira história da trilogia da Dona Ivone, né? As Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha. O início do Drama da Bretanha é uma verdadeira assim, aula de psicometria. Porque a Dona Ivone conta como se fosse alguém que entra na casa, no espaço onde aconteceu a história, e começa a narrar o que vê no ambiente. É bastante interessante o início. Tanto que você começa a ler que não faz sentido. O que está acontecendo? Não tem nada e está falando como se tivesse acontecendo alguma coisa e ainda a história nem tinha começado. Porque ela vê o que está no ambiente. Né? Então, da mesma forma, a gente pode acessar isso. Isso tudo para falar do que você disse do órgão. Então, depende da relação que eu tenho com o meu corpo, com o apego que eu tenho com o meu corpo. Tá? Se eu estiver muito apegado e eu não receber bem a ideia de que o meu corpo seja desfeito e eu fique sem partes, quando, por exemplo, né, pra vocês terem uma ideia, né, a minha irmã, causos. Eu trouxe para Portugal meus pais, né? Cada um na sua urna, as cinzas, né? E aí minha mãe tinha pedido para ela que nasceu em Lisboa, ela queria que as cinzas dela fossem jogadas no rio Tejo, que é o rio que corta Lisboa. E eu, então, tinha marcado dia 26 de junho do ano passado, que foi o primeiro junho que eu passei aqui, dia do aniversário dela, para ir a Lisboa fazer esse momento, né? Estava eu toda animadinha. Até que a minha irmã disse, de jeito nenhum. Mas se você jogar as cinzas no rio Tejo, e como é que vai ser no dia do juízo? Façam mesmo essa cara. Assim, como? Então, o que é? As cinzas vão virar minha mãe de novo. E sem as cinzas, vejam só, sem as cinzas, a minha mãe não vai renascer após esse dia, sei lá, do juízo. Para mim é sem juízo, né? Mas, então, para não criar uma tsunami familiar, porque ela disse que se eu fizesse isso, ela não falaria mais comigo. Vejamos, porque a gente pensa assim, mas quem é que ia se importar tanto com isso? Tem gente que se importa muito com isso, principalmente se forem dogmas religiosos. Certo? Então a gente precisa. Sim, Ana Vanessa. Não quero causar mais estresse na relação aí. Mas a sua mãe, onde ela estiver, também não vai saber que não foi concedido o pedido que ela solicitou? Como é que fica isso? Mas sim, eu vivi esse drama. Porque eu prometi para minha mãe, certo? E você prometer alguma coisa, né, para alguém que desencarnou, eu acho isso muito sagrado. Então, o que fiz eu? Mentalmente, fiz uma reunião de conselho, eu e minha mãe, né? Pedi a ela
o que ela diria para mim diante dessa questão. Então, eu estava diante de uma promessa que eu fiz a ela, né? E de uma questão totalmente absurda, ao meu ver. O que eu recebi no meu coração de conselho foi o seguinte: como mãe, eu não quero ver vocês afastadas. Olha, a promessa que você me fez. Não seja por isso, entende, Ana Vanessa? E faz todo sentido. O que importa para uma mãe? Ah, então por causa desta promessa, minhas filhas não se falam. Uma renegou a outra. Olha que promessa amaldiçoada, né? Então eu entendi e me acalmei, porque você não muda, né? Você não dá visão a alguém que não enxerga. A visão é alguma coisa que, né, a pessoa tem ou não tem. Eu não posso não entender que ela tem essa visão das coisas, né? Então há que se ter paciência, né? Quando eu coloquei o canal, aí convidei, eu tô bobinha, né? Não acredito, né? Convidei ela para ir lá assistir, e ela falou assim, ok, olha, não se preocupa, o que importa é que eu continuo orando por você. Ou seja, veja, eu sou uma perdida, entendeu? Fato é que eu sou uma perdida. Mas santo de casa não faz milagre. Ela continua orando por mim, graças a Deus. Assim, deixa, vai orando, então, não tem jeito. Mas nesse caso, Cris, que a Ana Vanessa estava perguntando, aí a pessoa que recebeu o órgão, ela obviamente sente a presença do outro e fica sentindo coisas que o outro sentia. Não, olha só, não vamos romantizar a coisa. Né? A gente poderia ter uma tendência a romantizar. A pessoa que recebeu o órgão geralmente não sente nada. Tá? São casos raros em que nós teremos um tipo de intervenção mais ostensiva do dono anterior do órgão, porque o órgão não é mais dele, né? Do dono anterior do órgão. Isso são casos raros, não é comum. Por quê? Porque nós desencarnamos, com a graça de Deus, os bons espíritos nos elucidam muitas coisas que achávamos importantes e chegamos lá e vemos que são bobagens. Então tem que estar muito perturbado para continuar apegado a isso. No nosso mundo a gente ainda tem gente muito perturbada? Sim, ainda temos gente muito perturbada. Se a gente for pensar no homem-bomba, a única vantagem é que não sobra órgão nenhum para doar, né? Porque é uma mente totalmente desequilibrada. Não seria bom receber. É como, por exemplo, se também a gente for esperar um órgão de alguém equilibrado, coitados de nós, né? Não, eu quero saber o seguinte, essa pessoa... esse fígado pertencia ao esquizofrênico? Eu preciso saber, porque senão eu vou ter energias esquizofrênicas em mim. Não, eu já sou esquizofrênica. Estou sendo perseguida pelo dono do fígado. Vamos relaxar, vamos confiar em Deus, né? E se por acaso a gente sentir alguma coisa estranha, caso a gente necessite receber um órgão de doação, vamos buscar os recursos que nós já sabemos. Orar pela pessoa, não é isso? Não estou nem falando pela gente, não. Estou falando assim, às vezes uma pessoa pergunta para a gente, né? E a gente dá uma orientação. Olha. Eu nunca tinha ouvido falar isso que a Ana Vanessa falou, entendeu? Mas para a gente poder orientar mesmo. Olha, o último Natal, assista, por favor. Tá? Está no Netflix. O último Natal. Fala de um caso assim. Depois, na semana que vem, vocês me contem o que vocês acharam. Que é aquele filme bom que pipoca no sábado. É muito bom. Não estou colocando vocês numa fria. Bom, tudo bem, Robertinha? Você vê, uma coisa assim, né? Um órgão, mas depende, né? Tudo depende, né? Tudo depende. Embora seja exceção, seja raro,
Pode acontecer. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer uma desencarnação acidental? Não é por acidente, não. Acidental. Não era para a pessoa desencarnar, mas acontece um acidente na conjuntura espiritual e a pessoa desencarna acidentalmente. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Não estamos falando de suicídio, não. Estamos falando de uma desencarnação acidental. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. É raro. Muito raro. Muito raro acontecer isso. Mas é aquela história mesmo de que nunca, sempre, nas questões espirituais, não existe isso. Tá? Então, pode acontecer. Acidentes, às vezes, que podem acontecer com crianças pequenas. Tá? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é raro? É raro. É só com criança pequena? Não. Mas eu não vou lembrar aonde. Felizmente, eu nem deveria dizer se eu não lembro a fonte. Então, não vou falar. Vamos adiante. Mas será que essa morte, então, teria sido acidental? Não adianta a gente ficar tentando descobrir as coisas aqui. Foi, não foi, era para ser, deixou de ser. Mas às vezes tem isso, né? Mas eu quero me separar, mas será que isso eu estou fugindo do meu planejamento? Às vezes tem muitas pessoas que pensam assim, né? Ficam preocupadas sobre o planejamento reencarnatório, se estão indo contra, se estão... A gente só pode responder pela nossa condição no dia de hoje, não é? Além do mais, um casamento, um relacionamento não depende só de um, não é? De um se esforçar para ficar com. Se os dois não se esforçarem para ficar com, né? Mas aí eu vou ter que voltar com essa peste na outra. Mas só quando eu voltar na peste na outra, eu vou esquecer que ela é peste. A vantagem. A vantagem. Quantas pestes nessa vida a gente já não teve que conviver e ainda nem se deu conta que elas eram as pestes da outra vida, né? Às vezes a gente continua chamando de meu querido, meu filho amado. Era a peste lá de trás, que a gente disse que não queria ver nunca mais. Aquela mulher vil, desgraçada, que destruiu minha família, é minha filha querida. Não fala mal dela. É minha filha querida. Não é interessante? Esse é Deus. Esse é Deus. Esse Pai que nos desconcerta. A quantidade de fluido vital se esgota. Sim, pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida, se não se renovar pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, vamos imaginar, vamos lá. A pessoa tem 25 anos, tinha que viver 70. Vamos arredondar, tinha 30, tinha que viver 70. Fez greve de fome, se tornou anoréxica, fez greve de fome, vai fazer, fez greve de fome, disse que não ia comer mais. Morreu. Ela vai para o vale? Ela morreu porque não tinha mais fluido, né? Não é isso? Para manter a vida dela aqui. Aí ela desencarna. Ela tem ou não tem fluido para mais 40 anos? Não é interessante isso? A falta de combustível para o corpo físico fez ela desencarnar, mas ela tinha energia para mais 40 anos. Só que ela precisa se alimentar. Essa energia não vai funcionar sozinha. Então, eu preciso manter uma alimentação, nem no sentido de comer, não, de alimentar o sistema com energias pontuais, né? São aquelas energias mesmo. É sobre isso, Cristina, que eu realmente queria falar, porque a pessoa tem o fluido vital para viver 100 anos, né? Aí desencarna antes por alguma razão, e aí, ou então ela fica doente, às vezes uma semana já fica desfalecida, né? Como é que é
essa reposição desse fluido, né? Mas só que já passou a hora, né? Acho que nem vai dar para responder. Não entendi, Regininha. Clarifica a sua questão. Como é que esse fluido a gente não recebe assim de uma vez só, Não, a gente... ele vai sendo reposto, né? Assim, realimentado. Como é que funciona essa coisa do fluido? Então, é porque você não chegou na hora que a gente falou sobre isso. É o seguinte, nós recebemos uma quantidade base para o período da nossa encarnação. Mas, paralelo a isso, eu preciso me nutrir diariamente. E essa energia é a energia circulante, não é a energia base. Entendeu? Se eu deixo de ingerir energia circulante, eu posso parar com o sistema. Mas eu vou continuar com a energia base, e isso vai me ser um problema. Isso vai me caracterizar como suicida e me colocar lá no vale. E aí eu vou sofrer todas as injunções desse tempo, né, dessa energia de não sei quantos anos que eu ainda tinha que ficar na carne. Então tem energia base e energia circulante. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Bom, okay. Vamos ver aqui. No último parágrafo, ele fala sobre a questão da cura, né? Do passe. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha em menos quantidade e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extingui-la. Por exemplo, isso também está lá onde, gente? Sim, está lá nos 5 casos de desencarnação de obreiros de vida eterna. Dimas, o médium, estava doente para desencarnar e a família dele não estava preparada para a sua desencarnação. Então, a mulher dele chorava e ficava ali do lado dele e fazia uma teia fluídica que não deixava o Dimas desencarnar na paz do Senhor. Daí se explica aquela melhora antes da morte. Os espíritos vão lá, dão um pouquinho de... Né, faz assim, né, aperta as bochechas, faz ele ficar mais coradinho, melhora os níveis, aí o médico diz, olha, melhorou, a senhora pode ir para casa, vai descansar. Aí o médico espiritual diz, vai que a gente tem que trabalhar, né, vamos desencarnar o seu fulano, a senhora vá para casa, vai descansar. Que é o que acontece, né? No tempo que esse livro foi escrito, né, as pessoas morriam em casa, né, quando era assim, doença, ele estava em casa. Então, ele melhora e o médico diz que ela podia descansar. E aí ela vai descansar e os espíritos trabalham a desencarnação dele. Né? Então, quando a pessoa às vezes está desencarnando, o fato da família, ou uma das pessoas da família, ficar ali, chora, não morre fulano, não morre fulano, e ela está passando energia vital para o desencarnante. E isso atrapalha o processo de desencarnação. Então é aquela coisa, melhorou? Suspeite. Principalmente se formos nós, os que estiver desencarnando, melhorou. Quando a pessoa for dormir, a gente já se despede. Foi bom, hein? Vai com Deus. Depois a gente se encontra lá na frente. Mas você melhorou? Claro que sim. Até amanhã. E pronto, já passou do tempo, meu Deus. Mas falamos de vida e de morte. Vamos dar uma paradinha aqui, no vídeo.